Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, eu convido aos amados irmãos a se inscrever, a dar seu like e a compartilhar para que demais pessoas venham ser alcançadas por esse entendimento, pelo entendimento da graça de Deus. E o tema da nossa mensagem hoje é a superioridade de Jesus sobre Moisés. O texto inicial se encontra lá em Hebreus, capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 ao 7. Portanto, queridos irmãos, a quem Deus separou para si mesmo, vocês que estão escolhidos para o céu, eu quero que vocês agora pensem neste Jesus, aquele que é o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote da nossa fé. Pois Jesus foi fiel a Deus, que o nomeou supremo sacerdote, tal como Moisés também servia fielmente na casa de Deus. Porém, Jesus tem muito mais glória do que Moisés, assim como um homem que constrói uma ótima casa recebe mais elogios do que a casa. E muita gente pode construir uma casa, mas só Deus é quem fez todas as coisas. Mas vou parar aqui no versículo 4 para a gente conversar um pouco, entender um pouco sobre os versículos que eu li, de 1 a 4, né? Então, amados, Jesus era o superior, tinha sua superioridade. Teve Moisés veio com uma missão, também foi separado por Deus para estar nesta missão. Mas Moisés era a sombra das coisas que estavam por vir. Ou seja, para que Jesus viesse, ser entregue, ser enviado para a obra perfeita de Deus, para o sacrifício, para a consumação da velha aliança, Moisés teve que vir primeiramente para libertar aquele povo do Egito. E Moisés, quando recebeu essa ordem, Moisés temeu. Por quê? Porque Moisés não sabia falar, Moisés era gago. Moisés falou: como é que eu vou falar diante de um povo, Senhor? Então ele disse que Deus falou para ele que ele não se preocupasse, que Deus ia falar, por ele. E também tinha uma pessoa que ele ia colocar até na vida dele, com ele, para traduzir o que Moisés falava, que no caso seria seu irmão Arão. Então ele voltou, ele passou um determinado tempo se escondendo de Faraó. Por quê? Porque ele defendeu aquele povo, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não concordava com aquele sofrimento, com aquelas que o povo, faziam, os servos de Faraó faziam com aqueles escravos. Então ele não era a favor disso. Então ele matou, amados, um dos servos de Faraó, um daqueles comandantes, por causa de um escravo. Então ele teve que fugir, porque senão Faraó, matava. Ele foi perseguido por todo aquele povo de Faraó. Então, quando Deus deu essa ordem a ele, como é que eu vou voltar para o Egito se eu sou procurado? E ele falou que aquela pessoa que o perseguia, já tinha morrido, mas haveria um sucessor. Então, ou seja, o Faraó, o qual perseguia Moisés, já tinha morrido, mas tinha seu filho que assumiu o trono. Mas o seu amigo, aquele Faraó, o qual ficou no lugar de seu pai, era amigo de Moisés. Então seria mais fácil. Então Moisés chegou até ele, junto com Arão, mostrando o que poderia fazer acontecer para salvar aquele povo. E Faraó cedia, Mas no mesmo tempo, Deus endurecia o coração de Faraó e Faraó voltava atrás no que tinha falado. Então foi por muito tempo assim, até chegar o determinado tempo, o momento certo do Senhor, em que aquele povo foi liberto do Egito. Foram viver a sua vida, passaram por muitas dificuldades, enfrentaram muitas coisas, mas Deus sempre estava com ele. Deus estava sempre à frente, mostrando o caminho, mostrando o que deveria ser feito para eles alcançar a uma terra a qual Deus tinha prometido. Aquele povo murmurava porque aquele povo não obedecia realmente, de fato, o que deveria
fazer. Então aquele povo passou por uma prova muito grande, não que Deus o tinha abandonado, mas pela sua desobediência foi necessário passar uma disciplina a qual conhecemos hoje, né? Nós conhecemos isso como disciplina. Então aquele povo foi provado, né, com a sua própria rebeldia. Quase não falo. Então eles foram provados, mas Moisés ficou até o fim, até como servo. E Moisés era a sombra das coisas que estavam por vir mais tarde, né? Que era Jesus, o mensageiro de Deus, que viria para salvar definitivamente aquela geração, aquele povo de Israel. Moisés teve sua participação de tirar das mãos de Faraó, mas aquele povo só foi realmente salvos, liberto, quando Jesus, né, o mensageiro de Deus, veio, que selou, que concluiu a lei, né, a lei que foi posta por Moisés em ordenança, em mandamento a Deus. Então eles, né, aquela ordenança foi cumprida, foi concluída através de Jesus, né, que era o mensageiro de Deus e o supremo sacerdote de nossa fé. Então Paulo fala, ó, Jesus foi o sacerdote, o supremo sacerdote da nossa fé. Hoje nós temos fé porque Jesus veio, Jesus fez uma consumação, Jesus fez o sacrifício perfeito. Ele colocou em nós a fé que necessitamos, a fé que parte, né, da sua superioridade. E Jesus, amados, foi fiel a Deus. Jesus fez a obra completa, a obra perfeita, a obra perfeitamente sem errar, sem falhar. Moisés, porém, teve suas falhas, né? Mas sempre contemplou a Deus, sempre em obediência, mas teve suas falhas. Jesus não, porque Jesus era o definitivo, era o supremo, né, sacerdote, o supremo, né, que vinha trazer uma nova aliança, uma nova vida, trazia paz, uma nova, né, oportunidade àquele povo. Né? Porém, aqui no 3 fala, porém Jesus tem muito mais glória do que Moisés. Então, Jesus sempre esteve acima. Moisés, né, foi, sim, uma pessoa que teve o seu momento, teve a sua importância, mas Jesus, porém, estava acima dele, estava acima de todas as coisas. Porém, ele tinha uma glória muito maior do que Moisés. Assim como um homem que constrói uma ótima casa recebe mais elogios do que a casa. Então, mas levando para o nosso entendimento hoje, queremos fazer uma casa, queremos fazer um edifício. Então, se planeja, chamamos o mestre de obra e vamos sentar e vamos levantar aquele projeto. Então, quando a casa está erguida, está construída, quem vai ser valorizado não é a casa, e sim o mestre de obra, aquele que trabalhou, aquele que deu o seu melhor, aquele que fez acontecer. Então aqui Deus, né, Jesus teve a sua superioridade, sua superioridade. Moisés também teve a sua eficácia, né, teve a importância, mas todas as coisas quem fez foi Deus. Então toda o bom trabalho, os elogios seria para Deus. Por quê? Porque Deus fez todas as coisas. Deus construiu tudo. E no versículo 4 diz, muita gente pode construir uma casa, mas só Deus é quem faz todas as coisas. É como eu acabei de falar. O mestre de obra pega a planta, pega todo aquele planejamento e coloca em prática, constrói. Então aquele mestre de obra vai ter o quê? Vai ter os elogios da perfeita obra feita. Do mesmo jeito foi aqui, né, na parte espiritual. Moisés veio como imagem, como sombra das coisas vindouras, das coisas que iriam vir mais tarde. Jesus, então Jesus fez sua obra perfeita, completa, construiu, edificou a casa, mas quem fez todas as coisas foi Deus. E continuando no versículo 5 em diante diz, ora, Moisés fez uma boa obra trabalhando na casa de Deus, porém ele era apenas um servo, e sua obra foi principalmente esclarecer e lembrar
aquelas coisas que aconteceriam mais tarde. Como eu acabei de falar, Moisés teve sua importância, mas ele era a sombra das coisas que teriam que acontecer, que era a vinda de Jesus, né? Jesus tinha a sua importância, que através dele a sua obra ia ser perfeita, tinha a consumação e uma nova aliança seria erguida, seria concretizada. E no versículo 6 diz: mas Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. Olha aí, amados. E nós, os cristãos, Paulo falando para aquela igreja de Éfeso, somos a casa de Deus. Ele mora em nós. Se conservarmos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria, a nossa confiança no Senhor. E uma vez que Cristo é superior, o Espírito Santo nos adverte que o escutemos, que não deixemos de ouvir a sua voz. Olha só, amados. Cristo, o Filho de Deus, é fiel e é o responsável absoluto pela casa de Deus. Então, amados, para que hoje viéssemos ser casa de Deus, para que o Espírito fizesse morada, né, tivesse a sua habitação, Jesus teve que fazer a obra completa, teve que edificar, teve que levantar, teve que trabalhar nessa casa. Então, amados, Jesus veio salvar um povo, o qual era rebelde, desobediente, que murmuravam contra Deus, mas Deus nunca o desamparou, Deus nunca os abandonou. Deus sempre estava ali, né, trazendo uma provisão, trazendo um benefício, trazendo algo para a vida deles. Nunca deixou perecer um sequer. E hoje, amados, por causa da superioridade de Jesus, pela responsabilidade absoluta que era de erguer a casa de Deus, é que Deus, né, mora em nós, como Paulo fala aos irmãos de Éfeso, e hoje eu estou trazendo para a nossa vida hoje. Então, através de uma nova aliança, através de uma obra perfeita da consumação, através da nossa obediência, né? Através da graça, através do favor merecido de Deus, através de Jesus, o qual se entregou, ao qual foi entregue, para que uma nova aliança viesse ser firmada, viesse ser concretizada, o Espírito Santo, o próprio Deus, né? O Espírito Santo mora em nós. Somos casa de Deus, somos a habitação do Espírito Santo. Por quê? Porque teve uma edificação, teve algo edificado na casa de Deus. Jesus foi fiel e foi responsável, né, pela casa de Deus, que hoje nos consideramos. Paulo estava aqui falando para aquele povo, mas eu estou trazendo para nós, para o nosso convívio, mostrando quem realmente somos. Somos casa de Deus, somos santuário, somos a morada do Espírito Santo. E Paulo mais à frente fala que conservamos a nossa coragem firme até o fim, bem como a nossa alegria, a nossa confiança no Senhor. Então, amados, é isso, temos que ter coragem até o fim, depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria no Senhor. Pode vir, né, muitas coisas, pode vir pessoas te apontando, pode vir 1001 coisas para não deixar muito grande esse relato, mas tenha confiança, tenha alegria, deposite a sua fé no Senhor. E no versículo 7 ele diz: uma vez que Cristo é tão superior, o Espírito Santo nos adverte que o escutemos, que não deixemos de ouvir a sua voz. Amados, sabe por quê? Sempre estamos em obediência, sempre estamos no Espírito. Por quê? Porque Cristo foi superior. Por causa dessa superioridade, o Espírito Santo pôde fazer morada. O Espírito Santo pôde estar habitando em nós, se locomovendo conosco. E através dessa habitação é que o Espírito Santo nos adverte o que devemos ou não fazer. É por isso que ele diz: o Espírito Santo nos adverte o que escutemos, que não deixemos de ouvir a sua voz.
até hoje. Porque, amados, porque o Espírito Santo, o Espírito nos testifica, o Espírito incomoda. Então, amados, muitas das vezes estamos aqui achando que tudo está acabado, que tudo está perdido, não tem mais volta, não tem mais solução. Escute a voz do Espírito. Porque, amados, todos os eleitos têm esse compromisso, têm essa oportunidade, têm esse prazer de escutar, de ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala aos nossos corações e o nosso coração arde, o nosso coração pulsa e sabemos que é o Espírito Santo conversando, é o Espírito Santo nos alertando, é o Espírito Santo depositando a confiança para que venhamos ter fé, para que venhamos ter alegria, para que venhamos confiar no Senhor, porque o Espírito Santo nos testifica em tudo somos testificados. Então o Espírito Santo que habita em nós faz com que venhamos escutar a voz do Senhor diariamente. Por quê? Porque temos Ele, somos morada, somos essa habitação aqui, carnal, habita o Espírito Santo, que nos faz mover montanhas, que nos faz enfrentar todas as coisas, porque temos a fé, temos a coragem, temos a confiança no Senhor. Nada pode nos abater. Podemos até, muitas das vezes, ficar chateado, ficar muitas das vezes triste, mas quando escutamos a voz do Espírito Santo, tudo muda. Quando deixamos escutar, quando deixamos as nossas preocupações, quando deixamos tudo para trás e vamos dar ouvido somente ao Espírito Santo, o que Ele quer nos entregar, o que Ele quer conversar conosco, amados, tudo fica diferente, porque passamos a ter a certeza, a confiança plenamente nas coisas de Deus. E lá em Mateus 1:23 diz: escutem, a virgem conceberá uma criança, ela dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, Deus está conosco. José, quando soube que Maria falou que estava grávida, José pirou. Esse filho não é meu, porque ele não tinha tido nada com Maria. Então ele achou que era o que? Tinha adulterado. Mas o anjo, ele teve um sonho com o anjo, e o anjo falou que o filho que Maria esperava realmente era do Senhor, e ele seria chamado Jesus, Aqui fala Emanuel, Deus está conosco. Então, amados, essa criança a qual Maria daria a luz seria Jesus, seria aquilo. Moisés veio, então depois de Moisés vinha um mais superior a ele. Então quem era? Era essa criança a qual Maria dá a luz, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, o qual seria chamado Emanuel, Deus está conosco. E eu digo, amado, hoje, trazendo essa palavra, essa mensagem, esse versículo para a nossa vida hoje, Deus está conosco o tempo todo. Deus se faz presente, Deus em todos os momentos da nossa vida está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, fazendo com que venhamos vencer as batalhas da vida, que não venhamos nos abater com as coisas, que acontecem na nossa vida, no dia a dia, não só em nossa família, mas com os nossos vizinhos, com os familiares, dos nossos amigos. Então isso é muito difícil. Então é por isso que ele disse, Deus está conosco. Por quê? Porque Deus, Emanuel, Deus está conosco, Porque Deus nunca abandona um filho seu. Deus sempre está conosco, nos encorajando, colocando a firmeza, colocando em nós a certeza de quem somos, de quem realmente, faz presente em nossa vida. Porque temos essa certeza, amados, porque Deus está conosco, Deus está morando em nós, somos uma geração a qual foi acolhida, a qual foi resgatada, a qual pertence à família de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem, Senhor, qual o Senhor entrega em revelação mediante a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque em tudo damos graça, entendemos claramente o que o Senhor fala através da Sua palavra. Por quê? Porque temos o Espírito Santo nos testificando
escutamos a voz do Espírito Santo, não deixamos de escutar, sempre estamos aqui atentos para o que o Espírito Santo quer falar, para o que o Espírito Santo quer entregar em nossas vidas, estamos sempre atentos a essa palavra, essa revelação do Espírito Santo. Pai, e Deus, o Senhor está conosco, habitando, fazendo morada, sempre está em nossa vida. O Senhor caminha, o Senhor deita, o Senhor levanta, o Senhor está 24 horas, o tempo todo conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos encorajando a ser firmes e fiéis e sempre estar com a certeza que somos filhos de Deus, perseverantes pela fé de Cristo Jesus. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E amados, você ainda que não se inscreveu no canal, não se esqueça de quando terminar esse vídeo, né? Ou assim que começar, gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que demais pessoas venham ser alcançadas por essa graça, por esse entendimento maravilhoso e que venham entender que Deus está em nós. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.